Começando aqui no canal do Conde, uma entrevista hoje com dois especialistas na questão sobre a cessão da base de Alcântara. Eu vou conversar com o Ivanil Elisário Barbosa. Eles vão se apresentar, mas eu vou antecipar aqui, né? O Ivanil é presidente do Sindicato Nacional de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. UFA, é muita coisa, hein? É o SINDCT. E o José Bezerra Pessoa Filho, engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem aqui um grande currículo. Ele tem doutor pela Pensilvânia, nos Estados Unidos. Vocês são especialistas, trabalham na área há muito tempo, têm muita experiência e vão poder dizer para a gente o que de fato, quais são as questões que estão em jogo de fato nessa questão, nessa sessão da área da base de Alcântara para os Estados Unidos. Querido Ivanil, vou começar com você. Por favor, conte um pouco da sua história, da sua formação para o nosso público aqui. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu não sou engenheiro da área espacial, sou da área aeronáutica, sou o único especialista em trens de pouso da FAB. Projetei, montei uma equipe e construí um laboratório que foi o único laboratório de ensaios dinâmicos de trens de pouso no Hemisfério Sul. Eu estou contando essa história não para me situar como profissional ou por nada dessas coisas, mas para dizer que esse laboratório que tornou possível a Embraer desenvolver todos os seus aviões, desde o RJ-145 até os jatos da família executiva da família Phenom, esse laboratório não existe mais. Eu sou o último, no mês que vem eu completo todos os requisitos para a aposentadoria e vou embora e não deixo nenhum substituto, nenhum especialista para me substituir, e o Brasil perde essa capacitação, assim como tem perdido capacitações a todos os dias, porque a situação é tão crítica que a cada pesquisador que aposenta, o Instituto perde um laboratório, fecha-se um laboratório atrás de um pesquisador que se aposenta. Então, essa é a situação que temos aqui. O próprio Bezerra, ele está também aposentado. Perfeitamente, muito interessante a sua formação. Você ressaltou que é tecnologista, tem essa questão também da perda desse conhecimento que nós vamos, infelizmente, tendo de testemunhar no Brasil. E agora eu passo a palavra, então, para o José Bezerra, para dizer um pouquinho sobre você, sobre sua formação, José Bezerra. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu ingressei no DCTA nos idos de 1985, né? E até em maio do ano passado eu desenvolvi minha vida profissional no Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é um dos institutos subordinados ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira. Quando eu ingressei no IAE, o nosso objetivo era o desenvolvimento do veículo lançador de satélite. Nós respirávamos esse objetivo, nós sonhávamos com esse objetivo e nós trabalhávamos pela consecução desse objetivo. A partir da virada dos anos 1980 para 1990, a gente percebeu a falta de interesse, né, do Estado, do governo brasileiro, pela nossa atividade, e a gente vem, de certa forma, desde então, a gente vem operando por inércia, né? Mas, devido às dissipações que as leis da física aí prevêem, nós estamos chegando, literalmente, na estagnação, onde as pessoas estão indo embora e onde o governo e o Estado brasileiro, e, infelizmente, a própria Força Aérea Brasileira, é preciso que se diga isso, abriu mão dessa visão de futuro para o nosso Brasil. E o que nós assistimos hoje, a meu ver, é o capítulo final dos últimos 30 anos, a partir da queda do Muro de Berlim, né? As economias e as democracias do mundo ficaram atreladas ao mercado financeiro internacional, que é exatamente a única coisa que conta para os governos, e, com isso, a nossa atividade foi sofrendo uma solução de continuidade e ela está em via de extinção, e muito nos assusta que, nesse momento assim tão crítico, apareçam ideias, as que nós vamos discutir há pouco, relativas à cessão da nossa base para uma potência estrangeira em nosso próprio território. Então, nós estamos aqui discutindo, talvez,
o mais triste capítulo dos últimos 30 anos da nossa história. Nós estamos desconstruindo tudo aquilo que o Marechal Casimiro Montenegro Filho construiu, né? O Marechal Casimiro Montenegro, ele foi o cara que idealizou o ITA, que criou o DCTA, e, na verdade, eu sinto uma frustração enorme, porque aquilo que o Montenegro construiu, a minha geração de civis e militares está destruindo. Zé Bezerra, sua explanação, inclusive, é comovente, porque a gente vê a relação de afeto e profissional que você tem com esse projeto. Eu queria começar voltando para você, Zé Bezerra, o seguinte: essa tecnologia de lançamento de foguetes no mundo é dominada por poucos países. E o Brasil, como você está colocando aí, abriu mão de entrar nessa seara aí do lançamento e tudo mais, que é um indutor de tecnologia também muito importante para os países. Por que isso não aconteceu? Eu queria que você avançasse um pouco mais nessa explicação. Falta de vontade política, evidentemente, mas a engenharia de aviação brasileira, ela é tão celebrada no mundo todo, e depois eu vou querer falar sobre isso também com vocês. Por que não aconteceu essa soberania do Brasil também no terreno espacial? Bom, eu acho a sua pergunta bastante oportuna, né, porque ela nos permite traçar de novo o roteiro aí dos últimos 30 anos. Por incrível que pareça, enquanto estávamos no governo militar, que é quando esse programa foi criado, né, a Missão Espacial Completa Brasileira, os militares de então, né, não estou falando dos de hoje, mas de então, eles tinham muito clara essa visão estratégica. E é por isso que eu fui doutrinado por essa geração. E é por isso que, muitas vezes, o meu discurso ele possa parecer assim, um pouco voltado à área militar, mas depois de 33 anos convivendo com eles, seria impossível que eu não sofresse nenhuma influência deles, e acredito até que eu sofri as boas influências. Então, o que faltou ao nosso programa, ela não foi competência, né? Como você bem mencionou, nós produzimos aviões que voam no mundo inteiro, né? Então, não nos falta competência de forma nenhuma. Faltou, sim, determinação ao nosso Estado. Ou seja, a atividade espacial é uma atividade cara, é uma atividade de alto risco, né? E que, portanto, ela exige determinação, recursos financeiros e, eu costumo até dizer, que é uma profissão de fé. Ou seja, mesmo diante das dificuldades de caráter econômico e de caráter técnico e tecnológico, nós temos que persistir. E, ao longo do tempo, principalmente aí, depois do fim do governo militar, nós perdemos essa referência. O primeiro ato, um dos primeiros atos do governo civil no Brasil foi a criação da nossa Agência Espacial Brasileira, que, veja bem, tinha por objetivo mostrar ao mundo, e isso coloca-se mostrar entre aspas, que as nossas atividades espaciais tinham uma finalidade civil. Então, a própria criação da agência visou atender mais a interesses externos do que interesses nacionais, né? E, desde então, nós vivemos essas fantasias de que há atalhos na área espacial. Então, já vivemos 3 atalhos. A própria participação brasileira na Estação Espacial Internacional foi um atalho que não deu certo. Posteriormente, criamos um atalho os mesmos argumentos de hoje, né? Que nós criaríamos um centro de lançamento em Alcântara, que era Alcântara Cyclone Space, também não deu certo. Posteriormente, vivemos a fantasia de comprar do exterior um satélite geoestacionário, compramos da França, o satélite, o lançador, que ele está há quase 2 anos em órbita, sem que nós o utilizemos. Né? Então, diante disso, né, eu quero sempre deixar claro, a minha fala ela é baseada em 2 coisas. Eu conheço a área, porque eu militei nela de verdade por 33 anos, e segundo, pelo histórico. Ou seja, aqueles que não acreditarem muito no que eu digo, façam uma breve pesquisa no Google e procurem lá participação brasileira na Estação Espacial Internacional, Alcântara Cyclone Space e SGDC, que é o Satélite Brasileiro de Comunicação e Defesa. E se vocês olharem isso aí, vocês vão ficar estarrecidos com o resultado da pesquisa que vocês farão. Além disso, esses 34 anos que nós temos de convivência com os colegas militares, nós temos amigos militares e tudo, né? Eu costumo dizer que eu tenho tanta intimidade com meus amigos militares que eu digo que o único defeito que eles têm é serem militares. A questão com ele é a seguinte: o mais objetivo e mais elogiado
argumento para contratação, para obter autorização de concurso público, de contratação no departamento do Centro Tecnológico da Aeronáutica, Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, foi apresentado lá no planejamento. Ele faz uma distribuição em nuvem, num gráfico cartesiano, em que no eixo X a gente tem a idade do servidor e no eixo Y a gente tem o tempo de contribuição. Então, quer dizer, a minha pessoa, eu mesmo, procura lá a minha idade, entro aqui, subo aqui a minha idade, cruzo com o tempo de serviço, eu tenho ali o pontinho que representa a minha pessoa. E eles fizeram isso em quadros entre 2011 e 2020. E os números são simplesmente estarrecedores, né? Porque ele mostra, esse gráfico é muito eloquente, ele mostra, por exemplo, quantos anos nós ficamos sem ter concurso público e sem ter contratação de um único engenheiro, de um único pesquisador, de um técnico ou de um assistente de gestão em tecnologia. E isso é uma coisa que hoje traz todos os institutos públicos de pesquisa brasileiros, não é uma exclusividade nossa, todos os institutos públicos de pesquisa brasileiros hoje estão vivendo o drama do desmonte. Só para você ter uma ideia, em 1990, nós éramos 4.309 servidores trabalhando no Programa Espacial Brasileiro, ou seja, no DCTA, na parte do lançador, tirando fora o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse foi o melhor momento do projeto de espacial brasileiro? Esse momento que você está falando? De 4.000 servidores? 4.309 servidores, nós éramos em 1990. Hoje nós somos menos de 1.500 servidores e até o final de 2020 nós teremos menos de 850 servidores. Essa é uma realidade que não tem mais nem discussão, nem se fala mais, sindicalista e sindicato gostam de tirar coelho de cartola. Não, eles sabem disso. É público e notória essa situação hoje. No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, esses números eram 2.080 servidores em 1990, hoje são menos de 800, e até o final de 2020 serão menos de 500 servidores. Ivanil, deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido, que é o seguinte: esse desmonte, esse desmantelamento aí do Programa Espacial Brasileiro, ele data precisamente de que momento? Por exemplo, minha pergunta é, o chamado golpe, né, contra Dilma Rousseff, aquele momento de ruptura democrática que nós tivemos, tem a ver também com isso? Ou já... O golpe piora porque ele estabelece mecanismos que são mecanismos de tiro de misericórdia. Por quê? Porque com a emenda constitucional 95, nós vivemos desde 2015 uma sequência e uma mesclagem de cortes e contingenciamento. Corte é aquilo que, no momento de discussão do orçamento, você sabe que vai ter menos. E o contingenciamento é aquilo que é mudado no meio do ano financeiro, a mudança do jogo. Tá? Então, aconteceram duas coisas. Primeiro, a emenda constitucional 95 capturou um nível de orçamento que hoje é equivalente ao de 10 anos atrás, para congelamento por 20 anos, e hoje as instituições não têm orçamento suficiente para cumprir a sua missão institucional. E uma coisa que que é pior ainda, que é maquiavélico, que é a impossibilidade de você recompor a força de trabalho dos institutos e você revitalizá-los. Hoje a situação é tão crítica que você precisaria fazer isso, eu entendo, é um entendimento meu, que seria através de 3 vias. Primeiro, rediscutir a missão institucional de cada instituto público, à luz da necessidade da sociedade, é claro, porque tudo que existe pago pelo povo é para servir ao povo. Segundo, estabelecer projetos mobilizadores. Segundo, também a necessidade do povo, é claro. E, à luz desses projetos mobilizadores, redimensionar a força de trabalho e reconstituí-la. E, por último,
é garantir a dotação orçamentária para que esses projetos possam ser conduzidos. E nada disso hoje é possível à luz da emenda constitucional 95 e segundo uma visão monocrática e míope de Paulo Guedes, que sabe e que já veio a público declarar que perderemos a metade da força de trabalho em 2 anos, mas que isso não tem importância nenhuma, porque, na visão dele, ele vai substituir isso por digitalizações e automações. Como é que você faz isso? Por exemplo, no Instituto Nacional do Câncer, que pesquisa tecnologias de diagnóstico e tratamento da endemia, e como você faz isso no caso da formação de pesquisadores que a universidade não tem a capacidade de entregar prontos para as mais variadas áreas das carreiras de ciência e tecnologia, né? Nuclear, espacial, endemias tropicais, biologias e tudo mais. Ivanil, é exatamente nesse caminho que eu quero ainda introduzir aqui uns temas com vocês, antes de falar concretamente da base de Alcântara, que é o nosso tema, que é o nosso eixo temático aqui dessa entrevista. Queria perguntar para o Zé Bezerra, começando o Zé Bezerra, depois o Ivanil comenta, sobre a Embraer, sobre a venda da Embraer para a Boeing. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Quer dizer, o que representa essa situação em que toda a estrutura que foi montada já há 60 anos da construção do ITA, do Centro Aéreo Tecnológico Espacial São José dos Campos, e que constituiu uma das engenharias mais celebradas do mundo de aviação, que é a brasileira. O que representa isso para vocês? Quer dizer, vocês estão no meio dessa situação, queria que vocês dessem uma explicação, quer dizer, de como que está a percepção dessa venda, quer dizer, dessa perda que nós temos aí de uma empresa como a Embraer. Zé Bezerra. Então, eu volto aqui à questão do Montenegro, né? O Montenegro, quando criou o ITA, ele, ainda que sem saber os detalhes, ele vislumbrava a Embraer, né? Ele acreditava, então, que o Brasil deveria ter sua própria indústria aeronáutica e que, para isso, precisaria formar mão de obra qualificada. Então, quer dizer, a Embraer, de novo, remete ao Marechal Casimiro Montenegro Filho. Bom, a impressão que eu tenho eu percebo que nós estamos vivendo tempos bastante difíceis. Eu acho que as pessoas, nos dias atuais, elas perderam a capacidade de sonhar e elas perderam a capacidade de pensar no amanhã. Estamos todos nós, aparentemente, anestesiados, né, por um grau de bobagem que emana desse, não sei se posso chamar assim, de governo que está aí, ou seja, dessas pessoas que ocupam hoje os cargos mais importantes do país, e é impossível você ouvir alguma coisa saudável vinda deles, né? Então, eu sinto a sociedade anestesiada, e se você pergunta qual é a importância da Embraer, eu diria que a Embraer, junto com a Petrobras, são 2 orgulhos nacionais. E quando a gente é capaz de perder o nosso orgulho e não ter nenhuma reação a isso, é uma prova, para mim, cabal, de que nós estamos vivendo tempos muito, muito complicados, né? E daí a importância de a gente tentar, da maneira que nos for possível, a gente se expressar e a gente demonstrar a nossa discordância disso que está aí. Ou seja, a gente não pode aceitar todas essas ações, porque hoje é a Embraer, amanhã será a Petrobras, né? Ou seja, esse jogo ele já está sendo jogado, né? E é vendido às pessoas, ao cidadão, de que isso será a solução dos problemas brasileiros, e nós podemos garantir, né, todas essas imagens e sons ficaram registradas aqui quase que para a eternidade, aí, a gente pode garantir que isso não vai resolver problema algum do Brasil, é apenas mais uma demonstração da nossa subserviência, né, ao capital internacional, aos grandes conglomerados e a nossa irresponsabilidade perante o nosso próprio povo, que para mim é inaceitável, né? Eu sou funcionário público, apesar de aposentado, mas os meus vencimentos, a minha vida, né, ela depende do Estado. Então, eu estou aqui exatamente porque eu sou pago para fazer isso. Perfeitamente. O Ivanil tinha falado, não sei se foi o Ivanil ou você que falou, da desconstrução, né? E o Bolsonaro, agora nos Estados Unidos, inclusive está lá, nós temos um processo de vergonha, né? Que ganhou as redes sociais, inclusive pelo discurso precário que ele produz em solo estrangeiro, num absoluto festival de ausência de soberania completa,
e generalizada do país. Quer dizer, um vexame, uma vergonha muito grande. Ele usou a palavra desconstrução lá. Eu acho que é um pouco mais forte do que isso, que é desconstrução no sentido pior da palavra, né, Zé Bezerra? Acho que vem assim também, né? Você desconstrói, você rompe com um processo de desenvolvimento que estava, bem ou mal, sendo tocado há algumas décadas no Brasil. Eu queria passar para o Ivanil, já perguntando sobre a questão de Alcântara. Várias matérias estão saindo aqui, inclusive parece que foi a única o documento concreto assinado agora nos Estados Unidos pelo Bolsonaro, pelo presidente da República, justamente a cessão dessa base para os americanos. É um processo longo, complexo, mas antes eu queria que vocês, começando pelo Ivanil, explicassem o que é a base de Alcântara, como é que isso foi projetado, planejado, como isso vinha sendo tocado pelo programa e em que momento isso também se interrompeu. Ivanil. Bom, Conde, se você for à base aérea de Alcântara, o que você vai encontrar lá como principal equipamento? É a TMI, é a Torre Móvel de Integração. É um prédio dotado de algumas capacidades que facilitam a montagem de um veículo lançador de satélite. Mas, aliás, não é um veículo, é do veículo. Aquela torre, ela só serve na configuração mecânica dos equipamentos que tem lá dentro para montar o VLS, que é um veículo com capacidade limitada de satelitização. Ele é um veículo de massa de 50 mil quilos. Então, aquilo, de forma alguma, pode ser aproveitado pelos americanos. Ele não se presta, ele é muito customizado para o VLS, o programa que, inclusive, está descontinuado, aquele tipo de veículo. Então, o que se aluga lá é um terreno, tá? É um sítio dentro do centro de lançamento. E ali, quem contratar, quem alugar aquele sítio, vai contar com o quê? Vai contar com as condições de geoposicionamento, né, a capacidade de catapultar um artefato lançado dali. É a melhor localização do mundo para lançamento de foguete, é isso? É isso. É porque está no Equador, e não é só porque está no Equador, é porque está no Equador em uma área em que, vamos dizer, o primeiro estágio de lançamento, que é o estágio de alijamento, daqueles primeiros estágios que vão queimando e sendo lançados fora e tal, e até mesmo os riscos que existem na primeira etapa do voo do foguete podem ser direcionados para uma área inerte, em que não tem população, em cima do mar. Então, você tem ali algumas características que tornam o sítio muito vantajoso. O de energia é porque a rotação da Terra é maior no Equador, então ele consegue fazer o lançamento com 30% menos de energia, em média, do que, por exemplo, lá no Cabo Canaveral. Mas essa economia, para os americanos, é uma economia limitada, porque eles teriam que produzir o foguete deles lá, seria produzido lá, o sítio aqui não teria uma fábrica de foguetes, e transportar esse foguete para cá. Ao final, especula-se que a economia não chegaria a 10%. Então, assim, a real vantagem para os americanos de fazer exploração espacial ali em Alcântara é alguma coisa muito discutível. Muito discutível. E não existe... Parece que o interesse é outro, né? Porque, do ponto de vista financeiro, econômico, não é muito uma coisa vantajosa, como você me mandou aquele material, né? Parece que você tem outros interesses ali, porque os americanos querem isso já há algum tempo. Estou errado, Ivanil? Parece que há uma insistência, né, deles usarem aquela base no Brasil. E eu acho que o interesse deles ali é alguma coisa que impõe uma série de restrições futuras. Uma vez que esses caras entram ali, ninguém tira mais, você sabe disso, Cunha. E a outra coisa é que trocaram o termo de área segregada para área restrita. No final das contas,
é uma questão semântica que, na prática, vai resultar que, se chegarem, por exemplo, 100 ou 200 containers ali no porto de São Luís, destinado à base dos americanos, eu não acredito de forma alguma que a aduaneira brasileira vai poder fazer uma investigação do que está entrando e muito menos que vão entrar na área restrita americana para ver o que eles têm lá. Então, eu acho que é uma questão muito mais do interesse imperialista americano, no interesse de ter uma base em território brasileiro para controlar o continente sul-americano, como eles buscam ter bases similares em todos os continentes para controlar a vida no mundo todo. Zé Bezerra, acho que você está querendo complementar essa questão aí, né? Na verdade, assim, sendo talvez um pouco cético aqui, eu chego a pensar que os americanos não têm qualquer interesse em Alcântara, né? Vamos ser claros. Talvez os objetivos sejam estratégicos, ou seja, vamos manter as pessoas no Brasil ocupadas com essa discussão, né? E vamos sufocá-los, né? Ou seja, os americanos, historicamente, eles têm aí um currículo de boicotar o nosso programa espacial. Isso tanto no que diz respeito ao desenvolvimento do veículo lançador de satélite. No começo do programa do VLS, nós tivemos motores nossos que foram sofrer tratamento térmico nos Estados Unidos, que foram retidos lá, né? Esse é um lado. E mais recentemente, no desenvolvimento de uma das câmaras do satélite que nós desenvolvemos com a China, só na construção da câmara nós tivemos mais de 170 embargos. Eu vou repetir para que não pareça que eu estou usando o número aqui errado. Apenas na construção de uma câmara que equipa o satélite Sirius, nós tivemos mais de 170 embargos. Então, assim, causa-me profundo, assim, quase que uma ofensa que nós, apesar disso tudo, né, nós decidamos, né, que vamos cooperar com eles. Mas, veja, só voltando numa notícia que eu vi ontem na TV, quando o nosso presidente, né, o presidente que representa a todo o povo brasileiro, vai aos Estados Unidos e decide visitar a CIA, que até recentemente nos espionou, assim, eu fico estarrecido, entendeu? Ou seja, as pessoas parecem que... Você tem toda a razão. Mas, de novo, né, Ocone, parece que a nação está anestesiada. Ou seja, aplicaram anestesia e as pessoas não conseguem expressar mais qualquer reação e qualquer sentimento, né? Então, veja, na minha opinião, não há esse interesse. Esse interesse ele é vendido pelo nosso lado, né, pelos nossos agentes, que eu até considero agentes ocultos. Eu não consigo identificar dentro do governo, dentro das Forças Armadas, quem são os indivíduos de fato interessados nessas ideias, tá? Então, veja, essa é uma questão. Eu não acho que os americanos estão preocupados com a base. Segundo, né, segundo é que, do ponto de vista econômico, a situação não se sustenta. Eu também me arrisco aqui a dizer, né, que, no final, o saldo será negativo do ponto de vista financeiro apenas, que eu estou falando. Terceiro... Não só para o Brasil, mas também para os americanos, talvez, né? Em todo esse cálculo aí que você faz, né? Não, depende, porque se o governo subsidiar a operação deles aqui, para eles é um lucro. Então, nós que não sustentamos o nosso programa espacial, vamos agora subsidiar a indústria americana. E terceiro, do ponto de vista da geopolítica internacional, e eu não sei se eu posso falar em Ministério das Relações Exteriores, porque o nosso ministro atual, eu não sei assim, de onde saiu, né? Mas o fato é o seguinte, um Brasil que depende das suas commodities, que tem a China como principal importador das nossas commodities, vai então permitir que os americanos se instalem aqui na América do Sul, né? Então, assim, esse jogo de Alcântara, eu desafio a você ou qualquer outro que nesse momento esteja nos assistindo a me apresentar uma razão. Eu não estou pedindo uma lista, apenas uma. Se alguém conseguir, por favor, me comunica, assim, mas, por favor, elabore pelo menos um parágrafo a ideia por trás disso. O próprio Bezerra coloca que um rendimento ali de 10 milhões de dólares anual, isso é dinheiro de ponte. O Bezerra fala, isso é dinheiro de ponte. Quer dizer, não é isso daí que vai resolver os nossos problemas. Essa questão do motor que ele falou, que ia fazer tratamento térmico lá e voltava, a gente só foi ter problema quando o primeiro motor que a gente mandou para lá não explodiu no banco de provas. Aí o próximo lote eles não deixaram voltar. Ou seja,
Eles nos atendiam numa necessidade tecnológica que nós precisávamos que eles nos fornecessem para monitorar em que estágio nós estávamos no desenvolvimento de um motor desse. Um motor desse é um artefato tecnológico muito avançado, porque cada quilo lançado ao espaço custa dezenas de milhares de dólares. Então, os próprios componentes dos motores têm que ser eficientes, têm que ser estruturalmente eficientes, leves. Nós desenvolvemos, na nossa estrutura, uma liga de aço e desenvolvemos a forma do tratamento térmico, mas não tínhamos a estrutura de fazer esse tratamento, era feito nos Estados Unidos. E eles nos atenderam até o momento em que o próximo conjunto, após sucesso do último retornado ao país, eles não fecharam as portas e não deixaram mais. Houve um imbróglio diplomático e o avião acabou decolando de Dallas com o último conjunto que eles trataram termicamente para a gente, porque se tratava de repatriação de material brasileiro. Mas um evento semelhante acontecido com blocos de grafite que faziam a tubeira móvel, a tubeira vetorada, do empuxo vetorado do foguete, vindo de Paris, também teve o mesmo embargo, e o governo francês devolveu ao governo brasileiro o dinheiro, mas não deixou o material vir, porque não se tratava de repatriação. Então, esse povo, eles gostam de nos monitorar, e também de monitorar não somente o Brasil, mas de ter uma influência sobre o Brasil, que é um país que tem predominância e uma hegemonia grande no Cone Sul, e estabelecer uma base aqui para eles é tudo que eles têm de sonho. Tudo, na verdade, não passaria de estratégia geopolítica meramente para você, como disse o Zé Bezerra também, né, sufocar, né, estrangular o desenvolvimento de um país que é estratégico nessa região do Cone Sul, como você está colocando, Ivanil. Ivanil Elizário e Zé Bezerra, estamos chegando aqui na metade do nosso papo. Eu quero dizer para os nossos internautas que daqui a pouco eu vou ler alguns comentários, as pessoas estão perguntando coisas aqui para vocês, e antes de fazer isso, eu queria fazer um comentário aqui com vocês. Eu tenho dito muitas vezes aqui nas minhas lives, nos comentários que eu tenho feito aqui nos hangouts, nas entrevistas mesmo, que o dispositivo político ou não político desse governo, desse segmento que se apoderou do nosso país, enfim, do Planalto, na verdade, eles são meramente reativos. Eles não têm um projeto de absolutamente nada. Simplesmente quanto mais irritar um segmento que você pode chamar de desenvolvimentista ou progressista, quanto mais irritar, né? Mesmo nas nomeações, por exemplo, do ministro das Relações Exteriores, né, o Ernesto Araújo, e de outros setores do governo, quase todos, né? Tudo que for irritar um setor progressista e soberano brasileiro, eles vão fazer. É uma situação política bastante atípica e, a meu ver, eu queria só fazer uma pequena inserção com vocês aqui, mais política, né? Sem futuro. Como o Zé Bezerra disse, parece que o Brasil está anestesiado, mas nós não podemos subestimar também o adensamento da situação crítica política brasileira, com desemprego, com salário arrochado, com essas questões da previdência social, com muita violência. Vocês poderiam fazer um comentário nesse sentido, quer dizer, politicamente, como cidadãos agora, antes da gente entrar em outros aspectos mais técnicos ali da base de Alcântara, e nas perguntas dos nossos internautas. Passo para você, Zé Bezerra. Então, é curioso, Conde, porque eu gosto muito de ler a história do desenvolvimento espacial no planeta, né? E o grande desenvolvimento das atividades espaciais de foguetes surgiram grandemente na Alemanha, né? E a Alemanha de Hitler, as pessoas esquecem ou parecem esquecer, a Alemanha de Hitler era uma potência planetária, né? A Alemanha de Hitler, até Hitler chegar ao poder, entre 1901 e 1932, os alemães ganharam 1/3 dos prêmios Nobel na área de ciências. A Alemanha tinha dezenas de universidades de ponta, tinha muitas indústrias também de ponta, e, apesar de toda essa cultura, de todo esse caldo existente lá, apareceu a figura de Hitler. E ela veio de quê? Ela veio da crise econômica. A minha comprovação, quer dizer, a minha constatação
é que não importa o grau de instrução de um povo e o grau de organização, quando o cidadão, quando o ser humano se vê acuado, ele exibe os seus piores instintos. E se tiver neste meio um agente capaz de catalisar esses instintos, e todos nós temos instintos muito ruins também, nós não somos tão nobres assim, mas aparentemente há uma parte de nós que não consegue ser anestesiado pelo que está aí. Né? Então, acho que essa é a grande questão. As pessoas... Mas deixa eu só fazer, sem querer te interromper, e já interrompendo, porque, na verdade, no Brasil, nós não tivemos essa crise econômica, porque nos governos Lula e Dilma a gente vinha num crescendo, né? Agora é que a coisa está muito feia. Não é curioso isso? Quer dizer, acho que é um paralelo que você faz que é absolutamente importante, mas eu fico tentando imaginar da onde... Acho que no Brasil é um pouco diferente, né? Acho que o ódio... ele veio de outros lugares aqui e acentuaram uma crise que existia também, econômica, sem dúvida nenhuma. No final. Uma sociedade, né, que conviveu por tanto tempo importando mais de 5 milhões de escravos, né, tem algo errado com essa sociedade. Né? E nós somos produto dela, todos nós. Né? Nós não vivemos a escravidão, mas suas consequências estão em nós, em cada um de nós. Né? Então, eu acho que é o seguinte, as pessoas apenas não se dão conta da maneira como elas são manipuladas. E, obviamente, né, há todo um discurso, isso foi criado aí pela nossa mídia, né, de que é apenas um culpado na história. Né? E isso não existe. Né? A história existem muitos responsáveis, inclusive nós, que somos corresponsáveis, porque, veja bem, a reação de eleger o que está aí, que você pode chamar de governo, mas eu tenho grande dificuldade de chamar de governo, mas a reação de eleger o que está aí equivale, por exemplo, a você ir ao médico e ele dizer que você está com um problema no coração e você dizer o seguinte, então arranca o coração, doutor. Nós tínhamos problemas e aí resolvemos botar fogo no circo. Assim, isso é insano, isso não tem cabimento, assim, isso é falta de raciocínio, isso é falta de pensamento, é falta de visão, é você não pensar nos seus filhos, nos seus netos, nos seus colegas que estão em volta, entendeu? Você não pode aplicar esse sentimento de ódio, né, contra quem quer que seja e, com isso, colocar em risco todo o futuro de um país. E é o que nós estamos vivendo hoje, é isso. Ou seja, nós estamos pagando por uma decisão equivocada e insana que as pessoas fizeram nas últimas eleições. Eu tenho uma visão do seguinte, 1998 foi o último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, fechando o FHC-1 com déficit fiscal. Desde 1999, ou seja, o segundo governo, Fernando Henrique Cardoso, todos os dois governos de Lula e todo o primeiro governo de Dilma, ou seja, até 2014, nós tivemos superávit fiscal. E não foi um superávit fiscal tímido, foi um superávit fiscal considerável, robusto, um superávit fiscal robusto. Isso com o quê? Com os salários em plena ascensão, o salário mínimo triplicou, o desemprego que Lula herdou de Fernando Henrique Cardoso a 12%, que no primeiro governo dele chegou a 12,8%, houve uma mudança ali na forma de medir isso lá pelo IBGE, mas foi a isso, e chegou em 2014 a 4,8%. Então, a gente tinha salários em ascensão, empregabilidade plena, superávit fiscal, aumento das reservas cambiais. A gente tinha tudo. E não se falava em reforma nenhuma. Com o advento em 2014, o que aconteceu? E aí eu falo com muita propriedade, porque eu sou de Itabira, o berço da companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale, e a cidade vive um drama, porque se você quer saber o que é depressão econômica, o que é isso daí, vá lá em Itabira, você vai ver. A tonelada de minério em 2014 era vendida a $170, caiu a 32,50. E assim, todas as commodities. E isso, inclusive, explica também a situação da Venezuela. E se estivesse na Venezuela a extrema-esquerda ou a extrema-direita, tendo acontecido essa questão das commodities, estaria na mesma situação que está hoje se estivesse lá a extrema-direita. Talvez fosse diferente, porque daí
não daria toda essa... O preço do barril de petróleo não seria tão rebaixado como foi justamente para atingir a situação da Venezuela e outras. Mas o que aconteceu? Naquele momento, gerou a crise fiscal do governo Dilma e que foi a janela para o impeachment dela, né? Então, quer dizer, uma situação, e de lá para cá, tudo aquilo que foi construído em termos de programas sociais, de produção de PIB, em 2009, nós tivemos aquela crise mundial em que Lula falou, vai chegar aqui uma marolinha, em 2008. 2008. Ali nós tivemos, foi a única parte nesse período em que nós tivemos encolhimento, né? Nós tivemos encolhimento. Mas no ano seguinte nós batemos o recorde de crescimento, crescemos 7,5%. Exatamente. Ivanil e Zé Bezerra, deixa eu fazer uma rodada de leituras aqui dos nossos internautas, eles estão comentando bastante. Olha só, Deise Ribeiro está dizendo assim, o Brasil já foi tomado pelos americanos, creio que o objetivo deles seja garantir a entrada de armamentos para fazer guerra com a Venezuela. É uma hipótese também ali com relação ao Alcântara, embora ali na região fronteiriça da Venezuela a gente já tem uma outra movimentação, né? Os americanos podendo pousar na Amazônia, né? Você já tem uma outra questão ali. Milene Chaves dizendo esse depoimento tem que ser levado ao conhecimento de todo o povo, esclarecedor. Está elogiando aqui o papo. Deixa eu ler mais um comentário aqui. Já passou da hora. Espero que esse povo saia da letargia que está há mais de 2 anos. Tudo acontecendo e a reação não vem. Inveja os argentinos. Fazem as cagadas, mas vão às ruas. É uma situação... tem uma pergunta aqui para vocês. Ó, Heloísa Fernandes. Conde, o que os entrevistados pensam sobre a aceitação dos militares com a entrega de Alcântara? É exatamente disso que a gente está falando, né? É possível um golpe militar? Tenho medo da ditadura militar e asco desse governo fake miliciano. Eu gostaria de falar sobre essa pergunta. Pode falar, Evanil. Fica à vontade. Então, é o seguinte... você veja uma coisa, a questão de armamentos, né, da entrada de armamentos, nós tivemos o caso dos fuzis de uso exclusivo, dos marines. Como se explica que 117 fuzis venham parar nas mãos de um miliciano? Exatamente. E aí a questão também vem de outro lado, né? Foram só os 117, quantos mais entraram? Ou seja, você arma uma milícia e você enxerga já o precedente de milícia de direita atuando como atua, por exemplo, na Colômbia, e você não consegue deixar você não consegue inibir o modo paranoico, que se chame isso daí, de que a gente não esteja caminhando para uma situação como essa. A situação do próprio presidente, eu considero aí a avaliação minha, né, de que a situação do presidente não é uma situação sustentável perante os militares, né? Essa forma de subserviência que ele demonstrou aos americanos, essa questão dos rifles por aqui e tudo mais, pode ser uma forma de até internamente dizer, o meu amiguinho está aqui, se você fizer alguma coisa comigo, ele vai me defender. Tá? Agora, a questão da entrega de Alcântara, eu não posso falar de ter testemunhado nada sobre isso, mas eu testemunhei sobre a discussão da internacionalização da Embraer, porque as pessoas confundem, pensam que a Embraer está sendo privatizada. Não, ela já foi privatizada lá atrás. Ela está sendo internacionalizada sob o ponto de vista de gestão dela, não do ponto de vista de possuidores, porque ninguém sabe quem é dono da Embraer hoje. Sabemos que são grupos financeiros conglomerados, bancos, etc. Mas, no Fórum Social Mundial, em Salvador, eu estava lá junto com o diretor do Instituto de Aeronáutica e Espaço. E perguntado sobre isso, ele respondeu simplesmente, that's only business. Tá? Então, é o que os militares pensam, eles pensam que isso é só negócio. Tá? E hoje nós temos 3 tipos de militares. O Ministério de Ciência e Tecnologia talvez seja o ministério hoje mais povoado de militares.
porque o ministro Marcos Pontes é das nossas fileiras aqui do DCTA, e nós éramos vizinhos de divisão dentro do DCTA, e ele saiu levando todo o povo daqui, do ITA, os colegas de farda que ele tem daqui. Mas existem 3 tipos de militares lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, e talvez isso represente os militares que hoje estão no governo. Você tem uns que são nacionalistas, patriotas, você tem o oposto disso, o polo oposto disso, que são os entreguistas, e no meio deles, caminhando entre um polo e outro, mas meio sem saber de que lado fica, tem os militares evangélicos. Então, é esse tipo de gente que a gente tem. Esse tipo ainda, né, de militar. E a gente não sabe muito bem para onde isso vai dar. Tá? A outra questão que foi colocada aí com relação às pessoas estando indignadas com o desmonte, eu posso colocar a gente não pode colocar que esse desmonte seja o produto de um governo. Como eu te disse, eu te dei os números lá atrás, de 1990. Né? E por que eu te dei esse número? Porque nós temos uma ação de indenização de expurgo inflacionário do Plano Bresser, até anterior, de 1987. E a sentença que nos deu o juiz para esse sindicato, do qual eu sou presidente, ele traz, uma sentença nominativa, ou seja, paga esses indivíduos aqui. Então, os 4.309 que eu te falei, nós temos o número e nós temos a identidade, o RG, de cada um desses 4.309 servidores. Então, não é uma coisa que foi feita a um só governo. E a outra coisa que sempre aconteceu foi o descaso com a ciência e tecnologia e com os institutos públicos de pesquisa brasileiros. Eu posso te dizer o seguinte, o maior formador, o mais, vamos dizer assim, o que tem o maior carisma e do qual se tem maior conhecimento no Brasil é o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Para onde vão os engenheiros do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, eu te pergunto. Tá? Agora, depois da Embraer ter sido abduzida. Nunca foram predominantemente para a Embraer, e nem para dentro dos muros, nem para intramuros de institutos públicos de pesquisa, não. A maior parte deles vai para instituições financeiras, para fazer modelo preditivo de ações e de aplicações financeiras. É gente que está no Arthur Andersen Consulting, tá? E similares desses daí. Né? Então, você vê que a gente tem um desperdício enorme de capacitações que poderiam alavancar grandemente o desenvolvimento do programa espacial brasileiro, a produção de lançadores de satélites, dos próprios satélites, mas isso não acontece desde longa data por uma falta de uma política específica de governo de prestigiar a área de ciência e tecnologia como estratégico para o desenvolvimento nacional. Perfeitamente, Ivanil. Zé Bezerra, quer complementar? Não, eu só gosto, assim, eu gosto sempre de chamar a atenção das pessoas com quem eu converso para o fato de que todo esse processo que o Ivanil acaba de relatar, ele está ligado à queda do Muro de Berlim. Né? Parece, assim, uma fantasia minha, mas não é. Historicamente é isso. Com a queda do muro, o capital internacional precisava ocupar espaços. Ele tinha um lado comunista, que ele ocupou, e tinha os países em desenvolvimento, que era o caso do Brasil. Então, assim, é a partir daí que nós nos tornamos, de fato, reféns desse mundo do capital. E é o que justifica que os melhores alunos de ITA, USP e das melhores universidades do Brasil acabem migrando para o mercado financeiro. Então, existe uma lógica, né, nesse processo. Se você olhar o orçamento governamental, você vai ficar surpreso de que a maior despesa do governo é o pagamento de juros, que é o que movimenta o mercado financeiro. Então, assim, as pessoas precisam ter um entendimento. Ainda ontem, eu ouvi parte de uma entrevista do nosso presidente do Senado, em que ele dizia que a reforma da Previdência é muito importante, porque o que resta do orçamento do Estado para investimento é apenas 4%. E aí ele rapidamente conclui que o problema é a Previdência. Mas ele não apresenta os números, ele não apresenta lá uma pizzazinha com a parcela de cada uma das despesas do governo, para que o cidadão que até se acha bem informado, de fato, esteja bem informado. Perfeitamente. Eu queria voltar à base de Alcântara para a gente tentar recobrir mais alguns pontos ali
enfim, uma espécie de factoide lançado pelo governo, porque eu li o artigo que o Ivanil me mandou do Sérgio Ferola e do João Ribeiro Júnior, né? E o trecho final deixa entender que é um protocolo muito complexo e que demanda muito tempo para você realizar, concretizar essa operação. Então, ele diz assim, né? Além de não atender os interesses nacionais e de conhecida indisponibilidade de área vantajosa para novos lançamentos, persistem no entorno complexos problemas sociais, né? No entorno da base, né, de Alcântara, complexos problemas sociais e ocupações desordenadas, cuja realidade violenta os rígidos requisitos para as operações de lançamentos espaciais, né? Eu acho que ele tá querendo dizer aqui, na verdade, ele diz, entre outras coisas, que ainda precisaria ser aprovado pelo Congresso, correto? Esse documento que o Bolsonaro assinou nos Estados Unidos, você tem mais um tempo ainda de maturação de algumas coisas, e aí você tem lá áreas quilombolas na base de Alcântara, e aí, só para a gente tentar amarrar isso para o nosso público, como que a oposição, Ivanil e José Bezerra, como que a oposição, como é que a opinião pública pode reagir a uma operação dessa natureza que se mostra quase que na totalidade fraudulenta, do ponto de vista dessa parceria? A Folha de São Paulo, você bem colocou, você me mostrou a carta que você mandou para a Folha, muito ingênua, dizendo que isso vai permitir para o Brasil ter maiores convênios na compra de armas internacional. Quer dizer, parece que ela pegou o press release do governo e publicou no jornal e não praticou o jornalismo. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso também, inclusive com relação ao tratamento que a imprensa dá a essa questão tão importante. Eu acho, primeiramente, o seguinte, né? É um assunto muito sensível, muito específico, né, e que, de uma maneira geral, a imprensa e o cidadão comum não têm informação. Então, assim, a gente precisa dar esse desconto. Apenas, assim, o meu grande ponto é que, como todo bom jornalista, ele deveria se dar o trabalho de ouvir dois lados, pelo menos, né? E é o que nós não vemos na nossa imprensa. A nossa mídia, ela pregoa apenas um lado. E isso é muito, muito importante, porque se você olhar as manifestações dos deputados federais do Maranhão, de cada um deles, eu me dei o trabalho de ler, você percebe que eles estão desinformados, que a informação que eles têm é aquela que o cidadão comum tem, é aquela que a mídia propala. Mas essa informação da mídia, além de ingênua, ela está errada, né? Então, quer dizer, como é que um deputado vai tomar uma decisão, né, que a obrigação dele é essa, como representante do povo, se ele não tem informação? Então, assim, o meu questionamento é sempre o seguinte: por que aqueles que defendem a cessão da base de Alcântara, por que eles não apresentam seus argumentos, os seus números, os benefícios, um cronograma com a linha do tempo, quando é que esses benefícios virão, quanto isso vai custar ao governo? Por que nós não fazemos o jogo às claras? Porque é essa a questão. Então, eles se escondem. Ontem eu li um depoimento, eu não creio que seja verdade, porque ele é tão absurdo, né, do nosso ministro da Ciência e Tecnologia dizer que é basicamente como se fosse dono de um hotel, né? Você tem a chave do hotel e você pode dizer para o hóspede que ele não se hospeda mais ali. Talvez não seja falsa essa notícia, porque eles estão produzindo enunciados que impressionam pela precariedade, realmente, né? Eu sempre tomo cuidado, o seguinte, Conde, como eu não ouvi Sim. Isso da boca dele, eu estou dando o benefício da dúvida, mas eu li o dele. E essa afirmação, ela é de uma ingenuidade incrível. Eu te pergunto o seguinte: se os americanos pararem um porta-aviões ali na costa de Alcântara, nem a Força Aérea completa dá conta dele. Dá para entender? Assim, a diferença, nós estamos falando de ordem de grandeza aqui, a diferença entre a força de um desses estados, que é o Brasil, e a força do outro, que são os Estados Unidos, ela é infinita. Então, se não há um equilíbrio entre esses contratantes, esse contrato está fadado ao fracasso, porque ele vai pender para o lado mais forte. Assim, isso qualquer pessoa de bom senso vai chegar a essa conclusão. A minha questão é, eles não chegaram ainda a essa conclusão? Assim, o que está por trás disso? Porque um outro aspecto é o seguinte:
A base aérea de Alcântara, você pode ter como uma data de inauguração dela, ela existe desde 1983. E desde lá, o governo brasileiro não foi capaz de resolver os problemas fundiários e sociais que tem lá. Então, eu até me arrisco a dizer que o Brasil está vendendo para os Estados Unidos algo que ele não tem para entregar. Ele não tem para entregar. E foi o que o brigadeiro Ferola quis dizer no artigo dele, que ele diz ali, né, os sítios que existem ali, né, o sítio da ACS está lá inutilizado, né, a menos que se imploda tudo e você utiliza aquela mesma área. E outros sítios estão comprometidos pela presença de comunidades que, inclusive, são comunidades carentes, muito carentes, né, da parte, né, basilar da nossa pirâmide social, que precisam de tudo, sentem a falta de tudo, né, e que a instalação da base lá foi capaz de trazer um mínimo alento, que naquela época foi muita coisa, né? A aeronáutica estabeleceu escola, estabeleceu algumas questões ali, mas muito longe de solucionar qualquer problema que aquelas comunidades tenham ali. E você tem que ter um planejamento mínimo do que vai ser feito desse povo, que vai ser feito dessa comunidade, como você vai promover essa comunidade. Inclusive, esses 10 milhões ou 20 milhões que teriam ali, teriam que ser revertidos para solucionar essa questão. Porque eles estão lá, a terra é deles, eles ocupam a terra. E aí, faz o quê? Perfeitamente. Nós estamos chegando aqui já no final do nosso papo. Eu queria fazer um desabafo aqui com vocês também, quer dizer, um país que tem uma área tão privilegiada para fazer lançamento, né, geolocalizada com essa questão, poderia desenvolver um projeto ali, inclusive de indução de desenvolvimento para o Nordeste brasileiro todo. Hoje o Rio Grande do Norte ainda tem um dos maiores centros de neurociência do mundo, que foi desenvolvido. Nós temos um parque eólico ali, o Nordeste se desenvolveu muito durante os governos democráticos, Lula e Dilma, e essa base de Alcântara deveria estar na ordem do dia para o brasileiro que é tão talentoso, né, em fazer projetos, os aviões que os brasileiros projetaram, enfim, a gente poderia estar protagonizando, né, nessa cena internacional dos lançamentos, que é muito importante, e como o Zé Bezerra tinha dito, quer dizer, o satélite que nós temos aqui, francês, franco-brasileiro, ele está inutilizado, é isso que você falou? Veja, ele está em órbita há 2 anos. Ele está em órbita há 2 anos, são cifras bilionárias, mas e quando ele foi vendido para a sociedade brasileira, eram os mesmos argumentos que nós estamos discutindo aqui. Ou seja, ele ia favorecer a nossa indústria e haveria transferência de tecnologia. Bom, os nossos governantes adquiriram um satélite, mas eles aparentemente se esqueceram do componente solo desse satélite, ou seja, o argumento é que ele atenderia comunidades distantes do Brasil e provavelmente comunidades pobres, e isso eu acho que é impossível alguém ser contra, mas, na verdade, eles viveram do oba-oba e se esqueceram do trabalho. Aquilo que foi adquirido no exterior está funcionando, o satélite funciona, mas acontece que nós precisamos de toda uma rede terrestre que permita que esse serviço você possa se comunicar com esse satélite e usufruir dele. E aí eu te pergunto, assim, parece coisa de maluco que eu estou dizendo aqui, esse satélite está há quase 2 anos e nós não estamos operando. Mas, de novo, aí cabe ao Ministério Público ir lá apurar, não sou eu, entendeu? Eu não sou delegado de polícia. Mas, assim, eu acho que a afirmação que eu faço aqui, né, ela é gravíssima, entendeu? Assim, como é que nós chegamos nesse ponto? Ou seja, então é caso único no planeta Terra o nosso, tá? Sim, é uma questão muito difícil. Deixa eu fazer uma questão para o Ivanil, para a gente ir fechando aqui as nossas... Vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, dentro da seguinte questão. Hoje tem a notícia que o presidente, a presidência da República, né, decretou o fechamento de 13.160 vagas nas universidades federais, né? Dentro daquele término de vagas de 21 mil que ele anunciou na quarta-feira passada, na verdade são 13 mil dentro das universidades federais.
a gente tem uma campanha realmente muito forte para erodir a nossa produção de conhecimento nesse momento no Brasil. O ministro da Educação sem o menor compromisso com as universidades públicas. Nós temos aí o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, que é o Paulo Guedes, que é um empresário da área do setor privado de educação. E eu queria que vocês, como, enfim, pesquisadores que dedicaram uma vida inteira também à questão da educação e da formação, as perspectivas que a gente pode alimentar nos próximos anos aí para esse setor no Brasil, que é o setor mais sensível de uma sociedade que se pretende soberana. Ivanil, começando com você, querido. Ô, Conde, isso é uma extrema de uma mesquinharia, sabe? Isso é um besterol desse governo inepto, desse governo sem nenhum compromisso com o futuro do país, entreguista. O que eu posso dizer é o seguinte, o Ministério do Planejamento produziu em 2017 um documento chamado Governo de Transição 2018-2019, Informações Estratégicas. Na seção 6, você vai encontrar um gráfico que mostra as 10 carreiras com as quais o governo gasta 47%, consome 47% dos gastos com o pessoal. Lá está a carreira de Ciência e Tecnologia, que é a nossa carreira, e também está a carreira dos docentes das universidades federais. As universidades têm uma vantagem sobre as carreiras de ciência e tecnologia. Enquanto nós estamos em plena extinção, sangrando ao ponto de já sofrermos daqui a pouco um colapso, as universidades têm um mecanismo que estanca a sangria. Eles não aumentam em nenhuma unidade o número de servidores contratados, mas garante que eles reponham automaticamente, sem a necessidade de autorização do Ministério do Planejamento, vacâncias por, principalmente, aposentadorias. E olha que absurdo, nós estamos entrando em extinção e as instituições, os institutos públicos de pesquisa estão a ponto de entrar em colapso, o caos já se estabeleceu. Tá? Não é uma coisa alarmista que diga assim, vai se estabelecer o caos. Não, ele já está estabelecido. Tá? Um mecanismo como esse não encontra aprovação desse governo que entrou aí. Esse governo que entrou aí, ele tem uma visão monocrática de que todas as áreas são gastadoras. O serviço público ali não é uma necessidade de uma estrutura que atenda às necessidades da sociedade brasileira, mas é um emperramento, um obstáculo a ser vencido, um inimigo a ser derrotado, para que haja no país a prosperidade, para que haja no país condição de pagar a dívida pública e estabelecer condições de investimento. Essa que é a visão deles. E é um retrocesso enorme do que fez Haddad quando era ministro da Educação, e aí a gente entra nessa seara perigosa quando a gente cita nome e cita os governos anteriores, mas é um dado. Quem não gostar, vá verificar se a gente está falando mentira. Elevou o número de matrículas em universidades, em nível superior, de 3,1 para 8,1 milhões. Né? Então, o que está acontecendo com isso é um desmonte disso. Vai trazer uma série de problemas gerenciais, vai trazer uma série de problemas para as universidades, além desses de que eles colocam agora da despetização, do esvanecimento vermelho que existem nas universidades. Eu acho que a palavra, se você me permite, antes de passar para o José Bezerra, a palavra é descivilização, né? Eles estão descivilizando o país. É uma coisa impressionante. E, como você bem falou, não importa os partidos, importa o resultado que foi apresentado na gestão. O povo vai enxergar isso.
Eu diria assim, que parte disso que o Ivanil falou, existe um vídeo aí no YouTube que chama História das Coisas. É um vídeo de cerca de 13 minutos, ele é estrangeiro, mas tem ele em português, que explica tudo isso. Ou seja, os estados hoje, nós vimos aí o governo Temer com a baixa popularidade, né? E mesmo assim ele estava continuando na direção que ele estava. Por quê? Porque aquela era a direção não desejada pelo povo, mas desejada pelo capital internacional. Então, assim, existe uma crise bastante grave que eu percebo, e as pessoas aparentemente não se dão conta, porque elas fulanizaram a discussão, elas não querem pensar um pouco mais, que é a questão do seguinte: os governos que estão aí, eles não estão aqui para atender os interesses do povo. Eles usam esses discursos fajutos, como usam lá a nossa ministra, o ministro da Educação e tantos outros, para desviar a atenção. Eu percebo que é como se fossem fogos de artifício. Eles fazem barulho, soltam os clarões no céu, enquanto isso eles fazem todas as bobagens que eles planejaram. Então, assim, as pessoas precisam ter um pouco dessa compreensão dessa coisa maior que ocorre, né? Eu acho que a gente... eu até brinquei um pouco antes aqui de começar o programa com alguns colegas que estavam aqui, que eu, não, às vezes, não gosto muito de acompanhar a notícia no detalhe, porque eu já entendi o tudo, né? Então, eu não preciso saber qual foi a bobagem que o nosso presidente fez ontem. Assim, o que ele já fez até anteontem, para mim, já é suficiente para me envergonhar até como cidadão brasileiro, porque, na verdade, ele me envergonha, né? Envergonha o país, porque ele sai nos representando por aí, falando bobagem sem tamanho, né? E, aparentemente, a nossa mídia é pouco crítica das bobagens que ele fala, né? E as pessoas acham que, de fato, ele está prestando um serviço ao país. Ele está prestando, sim, um desserviço. E eu também sou partidário dessa sua questão. A nossa questão é civilizatória. Nós não estamos discutindo aqui A, B ou C, preto ou branco, não. É civilização. Se você, independentemente da sua religião, se você não está preocupado com o seu próximo, é o fim dos tempos. A gente precisa, de fato, e a classe média está vivendo isso hoje, porque a classe média está formando seus filhos, a classe média investiu em escolas particulares para os seus filhos, fez com que eles ingressassem em universidades públicas, que ainda têm uma excelente qualidade, e esses meninos e meninas hoje não conseguem arrumar um emprego. Então, essa é a grande questão. Se a gente não tiver um plano de país, um plano para o amanhã, nós estaremos perdidos. E o que nós estamos fazendo hoje, simplesmente, é vender o nosso futuro. José Bezerra Pessoa Filho, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui para essa entrevista no canal do Conde, que vai ser retransmitida pela TV 247. Quero agradecer Ivanil Elisiário Barbosa, muito gratificante ouvi-los, muito importante, nosso público adorou a presença de vocês aqui. Vamos, com certeza, e se tudo der certo, repetir esse papo aqui, abrir um link para a gente sempre conversar aqui sobre questões relacionadas não só à tecnologia, mas também a questões políticas no nosso horizonte democrático aqui. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e convidá-los para um próximo momento. Obrigado e até a próxima. Obrigado a vocês. Conde, obrigado. Até logo. Valeu. Tchau, gente. Até a próxima. Daqui a pouco tem live do Conde. Valeu.